Vamos falar bom dia para vocês aí. Bom dia, pastor, bom dia, Rinaldo. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Legal. O Tomás está entrando, estou autorizando ele. Como o Tomás não faz parte do canal, então eu tenho que autorizar. Olha o Tomás aí. Pastor Tomás. E aí, senhores, beleza? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Tomás. Bom dia, Thomas. Bom dia. Mais uns 15 minutinhos. Vai. Aqui, ó. O pessoal tá todo mundo entrando aqui automático, Fábio. Mas você viu que maluquice, cara? Como ele é automático, você falou, vou pegar, vou fazer. Tum, ele abriu outra sala. Foi muita coincidência, foi muito em cima da hora mesmo. Nem fala. Mas tá bom. Vamos aproveitar. Vivendo e aprendendo, né? Tem que aprender, cara. Eu não aprendi nada, vocês só vão falando o que eu faço, tá? O seu trabalho é só entrar. Se não entrar, é porque não deu certo. Adorei. Não se preocupa com o resto, que o resto a gente também não sabe. Não se preocupa com o resto, que o resto a gente também não sabe. Então tá tudo bem. Então beleza. Tá todo mundo no mesmo barco. Tem alguém mandando mensagem aqui, deixa eu ver. Não consigo entrar no link. Pelo WhatsApp? Você pode fazer, que é gerar o link, manda pro WhatsApp web. Eu vou mandar lá, eu tenho aqui. Eu vou mandar o que eu mandei pro Tomás. E aí quem tá sem computador acessa já pelo celular. Deixa eu mandar isso daqui, essa última mensagem. Treinamento de líderes. Olha o gatinho. Tá aqui. Tô vendo. Olha, você quer 3 Rottweilers aí para brincar com o gatinho? Eu acho que não vai dar liga, não. Tem a Mônica também? Como entro na aula? Ai. A minha irmã tá perguntando também como entro na aula. Agora não sei onde que ela tá. Eu mandei o link. Manda esse link que eu... Vou mandar esse que tá aqui, tá bom, pode deixar. Isso, manda esse link que fica mais fácil. Que aí, se ela não tiver inscrita, eu consigo autorizar ela aqui. Bom dia, Michele. Bom dia, Michele. Tá sem áudio. O Tomás daqui a pouco vai desistir da gente, viu? Essa farofa toda aqui, ele vai falar assim, gente, que povo doido. Esses são os próximos líderes. Eu acho que com os jovens deve estar lá uma coisa doida também. Olha lá, são esses os próximos líderes da igreja, meu Deus do céu. Me manda para a bola de Cavalcante. Bom dia. Bom dia. Alguém colocou lá que não tinha encontrado o link. Ô, Cavalcante. Cavalcante, ajusta a câmera aí. Já mandei um link lá. Ah, legal. Não, eu entrei tranquila, mas tinha um recadinho, mas eu não sabia de quem que era. Eu acabei então de ver. Tá ótimo. Já mandei pra Mônica. Já. E como tá seu filho, pastor Gustavo? Bem? Meu filho tá bem. Ai, tá graças a tomando Deus. ainda antibiótico, deve terminar, eu acho que amanhã, segunda-feira, né? Mas ele tá bem, graças a Deus. Ai, que bom. Bem. Ô, pastor Gustavo, minha irmã disse que veio uma mensagem para ela dizendo não é possível ingressar na reunião. Estranho. Como é que ela chama? Mônica. A gente proibiu ela entrar, você não está entendendo. Porque, assim, esse link que eu mandei, a pessoa não precisa estar inscrita no canal. Eu autorizo aqui, que nem o Tomás, eu autorizei. Entendeu? A gente faz a exibição. Eu vou ver se o Helder e a Cíntia estão conseguindo entrar. Só um segundo. Tá ok, tá bom. Porque agora só tem uma sala, não tem como ir para outra. Isso. Por incrível que Glória pareça, só tem uma. Isso, tem que dar glória mesmo. Fiquei um tempão, né, pastor Gustavo? A gente ficou na outra sala e a gente achando estranho. Cadê o pessoal? Ninguém tá entrando hoje. A Rosa pediu para mandar de novo o link? Tá lá no grupo. Pois é. Não sei como que a Mônica faz. Vamos ver. Eu vou só olhar aqui se no... Eu vou mandar o outro link também do canal. Para quem tiver inscrito no canal, consegue ver lá.
Tá. Mande. Deixa eu entrar aqui na equipe. Treinamento de... Engraçado, o Gustavão, que no calendário não habilitou o link, cara. Incrível, cara. É? Que louco. Tá o link da semana passada, não é? Dia 12? Não tem nada. O No link calendário até... de hoje... É. Devia No ter calendário aberto. de hoje não tem nada. Que doido. Vai entender, né, cara? Dá pra entender, sério. Um dia a gente chega lá, tá? Na última aula. E olha, na última aula a gente já vai estar usando o Zoom, cara. Ó, Fábio, o Zoom não pode não. Você sabe, né? A Cisco não permite eu entrar no Zoom. Ah, minha filha, se vira nos 30. Usa no celular. Meu chefe sabe, meu Deus do céu. Ah, seu chefe é nosso chefe também, fica tranquila. É, mas eu compartilhei, inclusive com o Nemer, a possibilidade de vocês usarem o Webex, uma tentativa aí de teste. Mas eu vou falar, essas ferramentas sempre dá algum probleminha mesmo, viu? A gente que organiza evento lá na Cisco mesmo, acontece. Por mais que a gente já usasse essa ferramenta, a gente está usando muito mais. Então vão aparecer uns erros que a gente não conhecia antes, mas é bom para eles corrigirem, né? E adaptarem a ferramenta também. Não, reforço. É raro, mas acontece muito. O problema é quando a Microsoft arruma, ela cria outros bugs, entendeu? É. Então, esse que é o problema daqui. Olha lá, a Mônica está com dificuldade. Mas ela acessou, não acessou? Falou que é impossível entrar na reunião. Não tem porque isso aqui não é bloqueado esse, né? Deve ser alguma coisa do próprio... Pergunta se ela tá acessando... É só entrar no canal. Via o quê? Entra... Não, Se a pessoa primeiro abrir o Microsoft Teams, acho que ela consegue. É. Ela não precisa clicar no link, que ela já tem o Microsoft Teams instalado. Né? Foi o que eu já fiz. mandei pro Helder, agora vou mandando para a Cíntia, esse último, né, que você colocou aqui, só para ter certeza. Telegram não, no particular. Não, Microsoft Teams. Calma aí, vamos tirar. Só um minutinho, deixa eu pegar o telefone. Que a pessoa só precisa abrir o Microsoft Teams. Acho que ela tá abrindo outra coisa. Porque às vezes o link pode ser que não funcione para ela. Tomás? Tomás tá diga. Ô, Tomás. Outro dia alguém falou que Camba significa amigo, isso é verdade? Nossa, é verdade. Então, como chama o idioma? Bom, ele é um idioma que chama Kikongo, que faz parte de uma vasta gama de subidiomas da linguagem Bantu, né? Que era que é uma linguagem um pouco predominante na região sul da África, ali Angola, África do Sul, Namíbia, Congo. Então, ela é uma sublinguagem dessa etnia Bantu, chama Kikongo. E aí, Kamba significa amigo. Que legal, boa. Tomás amigo. Olá. Andrés e Del, bom dia. O Ivan, bom dia. Bom dia. Cavalcante, bom dia. Agora ele já está aparecendo mais. Bom dia, todo mundo. Bom dia. Já mandei também para Cíntia e para o Eu também estava com muita dificuldade de entrar também. Eu só consigo pelo link da minha esposa. Pelo meu também não... Nem abrir no Teams, nem pelo link, nem por nada. Agora, pela minha esposa, é fácil acessar. É estranho.
Como é uma só carne, tá valendo. Tá aqui para me salvar. E aí, você está no Rio de Janeiro ainda, Cavalcante? Não, eu tô em Sampa. Tá em Sampa? Pô. Então, tá bom. Agora você saiu da música, então, né? Que tava cheio de música a madrugada inteira lá, onde você tava? Funk puro. Agora tá dormindo mais tranquilo, né? Agora tô mais light. Já senti um calorzinho ontem aqui em São Paulo, coisa boa. Sim. Tá um calorzinho, né? Calorzinho. Eu num pequeno grupo cheio de siriri aqui no meu... Pois é, na hoje sala, à noite cara. aqui em casa também, tá? Pra mim, esse calorzinho mesmo, é só um ventinho mais quente. Nossa, gente, ontem à noite estava 26 graus. Eu falei, não, isso não é São Paulo, né? Tava assim, uma coisa Tá tão... estranho demais. Falei, como assim, né? E aqueles bichinhos da luz, né? Tem que deixar tudo cessar. Isso aí, né? Bichinho da luz não é vagalume? Eu também não sei qual é que é o nome Não daquele. confunde, Rinaldo, não confunde. Se brilhou é vagalume, se não brilhou é siriri. Aqui em casa, o bichinho da luz chama Aleluia. Também. Aleluia. Uhum. Então, mas eu descobri que esses aleluias aí, eles se transformam em cupins, né? Ai, Jesus. Sério? É verdade. Cupinzeiro grandão, Eles são cupins, né? Mas é outro eles são tipo, cupins. não é aquele que eu acho que dentro de casa. Aquele dentro de casa é muito... Esse é aquele que come eletrodoméstico. Come a Tem que pia. fechar tudo. Tem que banir os bichos de dentro de casa, né? Não pode abrir nada. Nossa. Tá louco. Bom, já a gente começa a aula. Tá, já. Ó, chegou aí a Janaína, chegou aí a Cíntia, chegou aí a Lília Neves, o Marco Vieira, a Letícia, quem mais? A Soninha, o Victor. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Bom dia. Bom dia. Estou retornando do dentista, estou no carro, mas vou ficar ouvindo aqui, tá? Tá ok. O Ricardo tá aí. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Consegui entrar. Teve dificuldade também? Não, na verdade, o problema é que, como eu uso o Teams com o e-mail da empresa, e aqui a conexão é com o e-mail pessoal, então sempre dá um conflito. Aí eu preciso desligar, rebootar tudo. Então esse é o problema. Talvez a gente não seria melhor te mandar com... Você está usando o mesmo e-mail da empresa, Ricardo? Não, estou usando o pessoal. Então, Gustavão, cancela o dele como pessoal e põe o do trabalho que funciona. Da Carolina também é assim. Eu acho que o do Helder também. Exatamente. O Helder não está conseguindo entrar. Ele falou que ele está pelo celular, daí ele disse que como na plataforma não tem, ele falou que daí ele não consegue entrar. Tem como? Pelo celular? No celular ele tem que baixar o aplicativo, é bem rápido também. Ou pelo celular ele consegue acessar até via web. Isso. Pode deixar assim mesmo, que eu já peguei o esquema de deixar separar os dois. Se você preferir, a gente manda para você, viu, Ricardo? Através do seu e-mail de trabalho. Bom, gente, então, eu vou fazendo o seguinte, como eu vou estar livre para poder conversar pelo WhatsApp com o pessoal que está tendo dificuldade, então eles vão colocando lá e eu vou respondendo e o pastor Tomás vai dar início à aula, tá bom? E está gravando, então depois a pessoa ela vai poder também ter acesso caso a Microsoft impeça ela de entrar aqui na sala, tá bom? Ok, vamos fazer uma oração e aí depois o pastor Tomás está com a palavra, tá? E nós vamos deixar as perguntas para fazer no final, quando o pastor Tomás terminar toda a explanação do que ele tem para nos dizer nessa manhã, tá bom? Fazer uma oração. Ricardo, você pode orar para dar início à aula? Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos pelo privilégio que temos de nos
juntarmos para estudar a Tua Palavra. Nós te agradecemos, Pai, porque isso sabemos que é fruto do Teu amor, da Tua graça. Eu te louvo pela vida de cada um aqui, pela disposição que cada um tem de te servir, e que o Senhor seja sempre o mote, seja sempre o nosso foco. Agora quero pedir que o Senhor esteja ungindo o pastor Tomás para que ele possa ser usado de forma poderosa e contundente como instrumento nas tuas mãos. Nós oramos agradecidos, certos da tua presença e certos da tua direção aqui no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Só lembrando, assim que o pastor Tomás ele habilitar a apresentação do PowerPoint, aí vocês podem fechar a câmera, né, e deixar o microfone também desabilitado. E no final, quando ele terminar a explanação, aí vocês podem voltar com a câmera, que fica mais... tem uma interação melhor, né, entre as perguntas e respostas aí com o Tomás, tá bom? Que Deus te abençoe, pastor Tomás, e te use aí nas nossas vidas nessa manhã. Amém, amém. Bom, vamos lá, gente. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã para a gente compartilhar um pouquinho a respeito da palavra, né? Eu acho que vai ser legal. Eu espero. Eu espero. Deixa eu ver. Acho que é isso aí. Vocês já tiveram algumas aulas. Acho que essa é a terceira, certo, Gustavo? Né? Essa é a terceira, né? Sim, isso. Hoje é a terceira aula. Essa é a terceira aula, então estão se familiarizando cada vez mais com a plataforma. Isso faz parte também. Eu espero também que esse curso, é uma espécie de curso também. Esse processo de capacitação, ele seja de fato proveitoso, porque a gente acredita bastante, né, que se os líderes de pequenos grupos estiverem bem capacitados, é a igreja que será também capacitada nesse caso, porque pela dimensão da nossa igreja, a gente fica repetindo isso toda hora, mas, né, não é lavagem cerebral, mas é a verdade. Pela dimensão da nossa igreja, não dá para pastorear todas as pessoas, então a gente conta muito com vocês como líderes de pequenos grupos, porque vocês são a extensão do pastoreio da igreja. Então, por isso é que existe a necessidade de tempos em tempos, a gente abrir esse processo de capacitação, né, para que, de fato, vocês nos ajudem aí a carregar a igreja, a cuidar das pessoas. E a gente acredita bastante que pessoas bem informadas, pessoas bem capacitadas, elas terão a probabilidade maior de exercer melhor aquilo que elas foram chamadas para fazer. Então, por isso é que a gente, de tempos em tempos, faz isso. Então, eu espero que, de fato, seja um momento de aprendizado recíproco. Eu acredito sempre no aprendizado como algo recíproco. Assim, eu estou aqui para falar algumas coisas, para passar algumas informações para vocês e tal, minha experiência, meu testemunho, mas ao mesmo tempo também vocês acabam me ensinando alguma coisa, tá? E minha filha tá dando bom dia aqui para todo mundo. E como estou em casa, então se vocês ouvirem gritaria aqui, tá? Se vocês ouvirem gritaria, não se espantem, porque isso daqui faz parte da quarentena, tá? Agora, tchau. Agora, tipo, tchau. Né? Tchau. Então é isso, gente. É um prazer estar com vocês e vamos que vamos. Eu trouxe um PPT, um PDF que eu vou compartilhar com vocês. A ideia de conversarmos hoje a respeito da veracidade das escrituras. Por que esse assunto é importante, né? A veracidade das escrituras. Você fala, puxa, Tomás, a gente precisa conversar sobre isso? Sim, precisamos conversar sobre isso. Principalmente falando a respeito de liderança de pequenos grupos. É necessário e é extremamente importante que a gente conheça o nosso texto, o texto bíblico, que é o nosso principal livro de regra e prática de fé, para que, sabendo de fato o que a Bíblia é, como ela se porta, tendo noção real a respeito da importância da palavra, eu tenho certeza que nós seremos capazes de conduzir melhor as nossas reuniões de pequenos grupos e até ajudar também as pessoas que estiverem nos procurando ali, pedindo ajuda. Porque eu acho que
90% assim, das pessoas que nos procuram, se nós de fato conhecêssemos um pouquinho mais a respeito das Escrituras, talvez nós pudéssemos oferecer melhor ajuda para essas pessoas. Tem coisas até que às vezes a gente não oferece ajuda para as pessoas por um desconhecimento que nós temos das Escrituras. E hoje, infelizmente, a gente tem uma tendência cada vez mais crescente de não valorizar a palavra de Deus, de buscar auxílio em outros lugares e não necessariamente na palavra de Deus. Mas isso acontece por quê, gente? Por causa do desconhecimento. Porque, suponhamos, né? Por exemplo, alimentação. Por que a gente se alimenta mal? Por que a gente se alimenta mal? A gente se alimenta mal porque, de fato, nós não temos conhecimento dos alimentos com real valor nutritivo. Então, por isso é que a gente come um monte de coisa ali, nada a ver. A gente acaba pensando que essas coisas elas vão fazer bem para a nossa saúde. Elas aparentemente são gostosas, mas, né? Se você passar para o nutricionista, ele vai mostrar para você que talvez comer jiló é um negócio bem mais interessante. É ruim o negócio, né? Mas você vai falar, pelo amor de Deus, mas ele acaba sendo talvez algo mais nutritivo, né? Então, do mesmo jeito, a gente traz essa experiência para a realidade da palavra, sabe? Então, às vezes, a gente busca refúgio em diversos lugares quando a gente poderia necessariamente buscar refúgio da nossa alimentação espiritual na palavra. Mas por que a gente busca refúgio em outros lugares? Porque a gente não sabe realmente a importância e o valor da palavra de Deus. Então, eu espero que nesse curso, dentre muitas outras coisas que a gente aprenda nesses encontros de capacitação, eu espero que, de fato, a gente saia daqui, né, valorizando a palavra, se esforçando para que ela faça todo sentido na nossa vida, tá? Então, vou passar a compartilhar aqui agora o slide. Eu estou compartilhando o slide, então a tela de vocês sumiu também para mim. Se vocês estiverem ouvindo, alguém me fale. Aliás, vendo, né? Certo. Tá tudo certo? Beleza. Estamos vendo e ouvindo. Beleza. Perfeito. Então, veracidade das Escrituras. Por que é importante falar sobre veracidade das Escrituras? Quando a gente fala sobre veracidade das Escrituras, estamos dizendo, na verdade, que a palavra de Deus é o nosso único livro de regra e prática de fé. Estamos dizendo que ela é a verdade acima de todas as coisas, tá? E ela contém a verdade acima de todas as coisas. Então, essa frase do Darth Vader, ela é muito interessante porque ela é uma verdade, assim, muito, muito profunda. Darth Vader vai falar, acho sua falta de fé preocupante. E o que isso tem a ver com a nossa aula? Quando uma pessoa, de fato, ela não utiliza a Bíblia, ela não busca recursos na palavra de Deus, isso mostra, de fato, que essa pessoa ela não acredita, em última instância, que aquilo que está escrito nas Escrituras podem, de certa forma, ajudá-la nas dificuldades que ela enfrenta no dia a dia. E se você não olha para as Escrituras como um livro que é capaz de te ajudar nas dificuldades que você enfrenta no dia a dia, e principalmente no sentido de ela nutrir a sua espiritualidade, te aproximar cada vez mais de Deus, confortar a sua fé e abrir os seus olhos, abrir os seus horizontes no que diz respeito ao próprio Deus, então isso demonstra uma falta de fé, tá? Isso demonstra uma falta de fé nas Escrituras. E se nós não temos fé naquilo que está escrito na Bíblia, olha, isso é extremamente preocupante. Porque se você não tem fé naquilo que está escrito na Bíblia, em outras palavras, você está dizendo que não tem fé na mensagem que está ali. E se você está dizendo que não tem fé na mensagem que está aí, você também está desacreditando a pessoa de fato que foi responsável para que essa mensagem chegasse até a gente. Ou seja, você está desacreditando na pessoa do próprio Deus. Se você está desacreditado na pessoa do próprio Deus, olha, não existe mais solução, né? Você está basicamente vivendo uma vida religiosa, né? E você não sabia, religiosa no sentido, né, de não acreditar necessariamente em Deus como a verdade acima de todas as coisas. Então, por isso é que
toda vez que a gente ignora, de fato, a palavra de Deus, nós estaremos ignorando o recado de Deus, tá? O recado que Deus tem para com a gente. Então, por isso é que é necessário e é fundamental que a Bíblia deva fazer parte do nosso escopo diário, da nossa própria vida, porque ela é o nosso livro de regra e prática de fé. Então, nós precisamos, de fato, entender a importância do significado de ter a palavra de Deus como nosso guia. Então, não é à toa, por exemplo, que o salmista, ele vai falar, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O que isso significa? Tá? Então, nós somos seres humanos pecadores, né? Envoltos de uma natureza pecadora, em meio a uma sociedade feita de pessoas pecadoras. Então, quando você olha de um lado para o outro, você só vai enxergar pessoas pecadoras, inclusive você. E o que isso significa? Que as nossas atitudes, nossas ações, elas refletem basicamente o pecado que habita na gente. Então, por isso é que nós temos essa constante degradação social que tá por aí, né? Recentemente, nós tivemos, por exemplo, um caso extremamente demoníaco, se eu pudesse dizer assim, terrível, onde o tio abusava a sobrinha durante muito tempo, durante cerca de 4 anos, desde os 6 anos. Isso é terrível, isso demonstra exatamente o pecado que habita no coração das pessoas, né? Cara, essa expressão, não vou dizer que é a expressão máxima do pecado, mas isso é algo demoníaco, assim, tá? Apareceram casos para mim, por exemplo, de pessoas que foram, de fato, presas nas últimas semanas, que se diziam cristãs, mas foram presas, sei lá, por formação de quadrilha e tal. Isso também denuncia completamente o nosso estado de pecadores e como a sociedade em que nós estamos inseridos, ela é uma sociedade, de fato, composta por pessoas pecaminosas. E como é que nós podemos tentar caminhar nessa sociedade, né? Como é que nós podemos viver? Como é que nós podemos manifestar a presença de Deus em meio a todo esse caos? É vivendo a palavra de Deus. Então, por isso é que o salmista vai falar: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, o único jeito que nós temos de tentar moldar-nos segundo a imagem e semelhança de Cristo, no caso, né? E sermos imitadores de Deus a ponto de sermos semelhantes a Cristo, é quando, de fato, nós levamos a palavra de Deus a sério. Então, quando você olha para sociedades como o Brasil, como Estados Unidos e outras sociedades que são sociedades extremamente cristãs, com muitas aspas, né? Onde o grande número de pessoas cristãs, onde tem um grande número de pessoas cristãs na sociedade, mas ao mesmo tempo você começa a perceber a decadência moral dessa sociedade. Então, isso reflete muito a respeito do uso que nós temos da palavra de Deus, tá? Reflete muito a valoração que nós damos à palavra de Deus, né? Valoração e valorização, que são duas coisas diferentes. Então, que nós damos na palavra de Deus, sabe? Então, as pessoas estão querendo lutar que, nós precisamos inserir a Bíblia nas escolas para que as pessoas... Cara, não, o problema não é esse. O problema é que nós não temos a palavra em nosso coração. E o salmista fala: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, o único meio que nós temos de viver uma vida de santidade a ponto de influenciar positivamente a sociedade em que nós estamos inseridos é exatamente quando a palavra faz sentido no coração. Não é quando nós carregamos ela na mão, não é quando nós pichamos elas, né, de maneira horrorosa nas nossas placas, aliás, nos nossos vidros de carros ou em qualquer outro lugar dos nossos carros, coloca o peixinho, foi Deus que me deu, e ainda fica andando mal na rua e tal, sabe? Não é nesse sentido. Não é quando a gente coloca uma camiseta com dizeres a respeito da palavra. Não, é quando ela, de fato, está em nosso coração. Aí sim, ela começa a exercer uma profunda transformação nas nossas vidas. E toda vez que a palavra nos transforma, nós somos levados, de fato, a viver uma vida de arrependimento constante, assim como aconteceu, por exemplo, com Zaqueu. Quando Cristo invade a casa de Zaqueu, ele fala: beleza, né? Hoje eu vou restituir 4 vezes mais, 3 vezes mais, um pouco mais do que aquilo que eu havia roubado. Então você mostra o arrependimento verdadeiro. E é isso que a palavra de Deus causa. Tá? Então, nesse sentido, essa frase do Vader, ela faz muito sentido. Ela faz muito sentido, aí desculpa o pleonasmo nesse sentido, faz muito sentido, mas a palavra do Vader, ela mostra como, de fato, nós precisamos
olhar para a palavra de Deus e ela se tornar parte da gente, tá? Não um adereço que a gente vai lá e busca toda hora quando a gente tem dificuldade, né? A gente fica fazendo minha mãe mandou quando você está com problema, aí vai abrir a Bíblia, minha mãe mandou, beleza. Aí você abre na passagem que Jesus fala para o cara, logo, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí você entra em desespero, pelo amor de Deus, né? Jesus está me chamando para estar comigo hoje no paraíso. Então isso daí é extremamente complicado. Então a palavra de Deus, ela precisa fazer parte da nossa vida e não necessariamente ser apenas um adereço, né? Sobre o qual a gente tenta buscar, assim, sabe? Então não é isso. Então, quando a gente olha para a Bíblia, como cristãos, evangélicos, protestantes, né? Apesar de que esse nome evangélico está cada vez mais desgastado, mas eu acho que exatamente pelo fato dele estar cada vez mais desgastado, que nós precisamos usá-lo e mostrar que, na verdade, existe um outro lado, né? Que aquilo que as pessoas entendem de evangélico não tem absolutamente nada a ver com aquilo que nós entendemos. Então, o verdadeiro evangelho é outro. Eu acho que esse sequestro da linguagem, da palavra, ela precisa ser refeita, na verdade. Então, cremos na Bíblia como palavra de Deus, inspirada pelo Espírito, né? Escrita sob tutela do Espírito Santo por homens comuns em épocas distintas. Então, essa é uma verdade. Quando alguém pergunta para a gente, puxa vida, o que é a palavra de Deus? O que é a Bíblia? Então, como cristãos, nós cremos que a Bíblia é de verdade, né, a palavra de Deus, sabe? A Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Ela não é metade da palavra de Deus, ela não é um terço da palavra de Deus, nem um quinto. Ela é 100% a palavra de Deus. E essa palavra, ela foi inspirada, né, pelo Espírito Santo, escrita sob tutela do Espírito Santo, tá? Por pessoas comuns, em épocas comuns, épocas distintas. E é isso que faz da palavra de Deus, inclusive da Bíblia, ser algo incrível. Porque Moisés, ele não encontrou, por exemplo, Isaías, Jeremias, cara, não. Mas quando você começa a olhar para a estrutura da palavra, ela é uma estrutura linear, né? Que os acontecimentos vão sendo narrados numa sequência incrível, assim. E pessoas que escreveram em tempos completamente diferentes, aparentemente corroboram naquilo que escreveram. Quando você encontra uma aparente contradição na Bíblia, você precisa dar 2 passos atrás e tentar entender o contexto, porque a Bíblia, ela não se contradiz, não existe nenhum princípio de contradição nas Escrituras. Se nós acreditamos que a Bíblia é inspirada, que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, então nós sabemos que nosso Deus é um Deus todo-poderoso, onisciente, né, onipresente, sabe? Ou seja, ele é um Deus que conhece tudo, que tem todo o poder, que tem toda a sabedoria. E se Deus está presente em todos os tempos, em todas as épocas ao mesmo tempo, e ele sabe os acontecimentos de tudo, ou seja, inclusive o tempo foi uma criação de Deus, então Deus ele não está limitado no tempo, por isso é que Pedro fala que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. O que significa isso? Que para Deus, essa ladainha de passado, presente e futuro não existe nesse caso, né? Porque Deus ele paira acima da estrutura do tempo. Então, antes mesmo que o tempo existisse, Deus estava ali de boa. Por isso é que no princípio, no livro de Gênesis, fala, no princípio, né, criou Deus os céus e a terra, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aquela ideia de o Espírito de Deus repousar, né, ela pode ser traduzida literalmente como relaxar. Então, ou seja, né, Deus estava relaxado, Deus estava lá de boa. Aí resolveu criar a gente, e aí começou o trabalho, né? A gente só dá trabalho, né? Mas, enfim, então, você mostra completamente que Deus, então, ele sabe a respeito de tudo, sabe? Ele sabe a respeito de todos os acontecimentos. E se Deus sabe a respeito de todos os acontecimentos e foi ele o responsável, o orquestrador da Bíblia, então não existe possibilidade dessa mesma Bíblia que ele orquestrou, desse texto que ele orquestrou, ser, então, contraditório, porque o princípio da contradição, ele também contrariaria basicamente aquilo que é o próprio Deus,
daquilo que é o caráter de Deus. Se a Bíblia for contraditória, então isso mostra que Deus não sabe de todas as coisas. E se Deus não sabe de todas as coisas, Deus não é poderoso o suficiente. E se nós cremos num Deus que não sabe todas as coisas, opa, então nós cremos num Deus que é cego, e esse universo está basicamente sendo governado como se fosse por um maquinista cego. Nós estamos num perigo à espreita, porque a qualquer momento um desastre, uma catástrofe pode acontecer, porque o Deus que conduz esse universo é um Deus que não tem conhecimento de tudo, ele pode ser surpreendido. Então, o princípio da contradição da Bíblia, ele mostra isso. Então, por isso que crer na Bíblia como palavra de Deus, inspirada sob tutela do Espírito Santo, sabe, é fundamental, porque demonstra o caráter e a essência de Deus, que é um Deus todo-poderoso, conhecedor de tudo, sabe, um Deus eterno, sobre ele paira a infinitude, ele não pode ser limitado no espaço e no tempo, então isso significa que a Bíblia não pode se contradizer e ela não contém erros, tá? Então, esse é o famoso princípio da inerrância das Escrituras e também da infalibilidade das Escrituras. Então, quando nós cremos na Bíblia como palavra de Deus inspirada sobre o Espírito Santo, o que é que nós estamos dizendo? Pastor Tomás, estamos dizendo que a Bíblia ela é inerrante e a Bíblia é infalível. Tá? Puxa vida, o que significa isso? Essas duas palavrinhas, inerrância e infalibilidade ou infalível, elas são extremamente importantes para a teologia cristã. Tá? Inerrância mostra que a Bíblia, por exemplo, ela não contém erros. Mas erros em que sentidos? Erros escritos? Erros escritos podem existir por causa dos copistas. Afinal de contas, a Bíblia que nós temos aqui, ela é uma cópia, né? As pessoas foram copiando e os seres humanos, eles são passíveis, de fato, a errar. E, nesse sentido, você pode encontrar um erro nas escrituras. Você pode encontrar um erro nas escrituras. Então, isso não tem nenhum problema, sabe? Não tem nenhum problema. Então, quando você olha para a infalibilidade das escrituras, ou quando você está dizendo que a Bíblia é infalível, né? O que você está acreditando? Qual é a sua crença em tudo isso? Quando você diz que a Bíblia é infalível, você está dizendo que, a partir da própria Bíblia, você pode encontrar respostas suficientes para a sua vida, sabe? Então, não existe necessidade, às vezes, de procurar respostas longe dela. Então, aparentemente, ela tem respostas para todas as coisas, tá? Apesar dela ser escrita há muito tempo atrás, então a Bíblia ela tem resposta para tudo. Então, infalibilidade é isso, e inerrância é que a Bíblia não tem erros. Pode existir erro de cópia e tal, mas ela não se contradiz no sentido doutrinário. Não, aqui a Bíblia fala que não, Deus é tipo, sei lá, louro de olhos azuis no Antigo Testamento. E aí no Novo Testamento fala, Deus não é louro de olhos azuis, Deus então ele é cafuso. Aí você fala, puxa vida, né? Afinal de contas, qual é o Deus aqui verdadeiro? Então, tipo, esse princípio de contradição não existe dentro das escrituras, tá? E outro detalhe importante é que, sim, a Bíblia é um livro de Deus, tá? É um livro de Deus, inspirado pelo próprio Deus. O Senhor nosso Deus é o autor das Escrituras, mas ele foi escrito exatamente por seres humanos comuns, tá? Para que nós pudéssemos nos comunicar de maneira comum. Eu gosto do C.S. Lewis. O C.S. Lewis, ele diz o seguinte, né? Que por que Deus colocou a Bíblia? Por que Deus, então, inspirou a escritura da Bíblia? Ele fala que Deus inspira a escritura das Sagradas da Bíblia porque é como se você, humano, quisesse se comunicar com as formigas. Se você não entender a linguagem das formigas e falar na linguagem das formigas, será vã toda a sua tentativa de comunicação. Então, a mesma coisa acontece com a gente. Então, Deus ele se comunica na Bíblia na linguagem humana, para que os seres humanos pudessem entender. Para que os seres humanos pudessem entender. Então, por isso é que nós temos, de fato, as Sagradas Escrituras ali, escrita por pessoas, né, seres humanos. Então, o que significa isso? A Bíblia ser escrita por pessoas comuns. Significa que essas pessoas estavam carregadas das suas experiências pessoais, tá? Das suas experiências culturais, da sua época,
do seu momento de vida. Então, por isso é que quando você olha para o Antigo Testamento, por exemplo, tem uma perspectiva diferente da do Novo Testamento. É como se fosse o Deus do Antigo Testamento fosse um Deus mais assim, irado, que ninguém toca no calo de Deus e tal, todo mundo bravo, um Deus completamente bravo. Não é à toa que nos mandamentos fala para não tomar o nome dele em vão, né? Porque senão as pessoas seriam fulminadas e tal. E já no Novo Testamento você olha, né? Deus, você pode pecar à vontade, cara, Deus não faz nada, né? Como se Deus estivesse ausente ali de boa, falar, vocês que sabem, né? É como se Deus cansou. No Antigo Testamento é como se Deus fosse o pai, no Novo Testamento é como se Deus se transformasse em avô, né? Quando a gente fala sobre a educação de filhos, né? Pai na educação dos filhos dá, né? Toda hora ali, não pode, não faça, né? A gente está vivendo aqui a experiência com a nossa filha agora, né? Então a gente sabe mais ou menos como é. Mas quando chega a avó, não, de boa, faça tudo, toma pirulito, faz perninha, faz tudo que você quiser, né? Então é como se fosse essa comparação, mas na verdade não é isso. E que as pessoas que escreveram texto bíblico, elas viveram em épocas distintas, e essas épocas, por isso é que determinados textos bíblicos são fruto do seu contexto, as pessoas carregam uma estrutura emocional, carregam uma estrutura social, elas são influenciadas também pelos valores da sociedade em que elas estão inseridas, sabe? Pelo sistema social e cultural, político em que eles estão inseridos. Então, por isso é que os textos eles acabam sendo também ímpares por causa disso, porque, primeiramente, antes deles falarem a nós, eles foram escritos para uma determinada época. Então, eles precisavam responder, tá, os dilemas e os questionamentos das pessoas dessa época e, ao mesmo tempo, serem textos atemporais, ou seja, que deveriam ser usados em todos os tempos e em todas as épocas. Mas nós não podemos ignorar que são pessoas comuns que escreveram, de fato, o texto bíblico em épocas completamente distintas. Então, vira e mexe, vamos encontrar os traços dessas pessoas comuns nessas épocas distintas dentro do próprio texto bíblico, tá? Então, cremos também que a Bíblia é o nosso manual de regras e prática de fé, como eu estava dizendo. Então, a Bíblia é o nosso manual de regra e prática de fé, tá? Ou seja, né, todo nosso princípio de fé é baseado naquilo que a palavra de Deus fala, né? Nós cremos profundamente naquilo que a Bíblia fala. Então, não existe outro manual pelo qual nós optamos seguir de fato que não seja a Bíblia. Então, o que significa a Bíblia ser o nosso manual de regra e prática de fé? Significa que aquilo que a Bíblia fala, nós somos chamados a cumprir, tá? Muito mais do que os decretos de uma nação, muito mais do que a Constituição, muito mais do que qualquer outra coisa, quaisquer outras recomendações, nós somos chamados a viver e a colocar em prática as recomendações que a Bíblia nos ensina. É como se nós estivéssemos num momento de sobrevivência. Se você tiver um manual de sobrevivência e não colocar em prática aquilo que fala o manual de sobrevivência, a probabilidade de você não dar certo, né, acabar logo com a sua vida, né, e não sobreviver, é de 90%, 99,9%. Por quê? Porque você não levou à risca aquilo que o manual de sobrevivência fala, de outras pessoas que são que têm uma expertise basicamente no assunto, e aí você simplesmente resolve não colocar isso em prática. Então, com a Bíblia acontece a mesma coisa. Então, ela é o nosso livro de regra e prática de fé. Então, isso significa que a gente precisa levar ela a sério, assim. As orientações da nossa vida, elas precisam ser necessariamente baseadas na palavra, sabe? Antes de qualquer outra coisa, a palavra deve orientar toda a nossa vida. Então, a nossa vida ela precisa estar sobre orientação da palavra de Deus, tá? Então, neste mundo contemporâneo, ou na medida que as coisas foram evoluindo, né, na história da humanidade, pessoas diferentes de épocas diferentes também foram tendo visões completamente diferentes a respeito da Escritura. Isso pessoas dentro da própria cristandade, assim, digamos, né? Então, dentro do próprio movimento cristão, existem algumas visões diferentes a respeito
do que a Bíblia é, sabe? Algumas pessoas valorizam a Bíblia, outras não valorizam, então a gente vai dar uma olhada nelas aqui agora e ver o que essas pessoas, o que esses determinados grupos entendem sobre as Escrituras. Por que isso é importante? Até para que no pequeno grupo, geralmente temos muitas pessoas chegando de diversos lugares, convidados e tal. De repente, uma pessoa pode falar, mas eu não acredito na Bíblia como palavra de Deus. Então, você já sabe de onde essa visão vem, sabe? Antes de você sair batendo a cabeça, você já sabe de onde é que essa visão vem. Então, isso é importante. Por isso que é importante saber disso, sabe? E, às vezes, até mesmo nós, de maneira inconsciente, assim, houve uma frase que aparentemente é uma frase bonita, sabe? Que é uma frase bonita, aí você pega e fica usando, e você não sabe que essa frase, por mais bonita que ela seja, é heresia, está desvalorizando simplesmente a palavra de Deus. Então, nós precisamos ficar atentos também com relação a isso, tá? Então, o que nós, cristãos evangélicos, protestantes, principalmente protestantes, né, oriundos ali do movimento protestante, o que nós acreditamos? Porque só para dar um panorama aqui, um en passant, né, geral assim, dentro do movimento cristão, você tem o movimento protestante, que a reforma protestante acontece em 1517, ali na Europa, na Alemanha, mais especificamente quando o Martinho Lutero apregou as 95 teses na Capela de Wittenberg, né? Sem Facebook e WhatsApp, o negócio viraliza e todo mundo fica sabendo e dá aquela revolução na Europa, tá? Então, você tem o movimento protestante. Desse movimento protestante, descenderam várias e várias outras igrejas, mas ainda assim, existe um grupo minúsculo de igrejas que se consideram como igrejas reformadas, igrejas mais próximas ao movimento protestante, que são as presbiterianas, as batistas, luteranas, eu acho que basicamente essas, assim, os metodistas também, né? Então, mas basicamente essas igrejas, e os menonitas, as igrejas dos menonitas também, Menon Simons. Então, são basicamente essas igrejas, presbiterianas, batistas, anglicana nem tanto, mas metodistas um pouco, e as igrejas menonitas, assim, grupo de igrejas ali fazem parte daquele núcleo duro das famosas igrejas protestantes, tá? Que na sua maioria são de expressão calvinista, assim, que crê mais no movimento da reforma protestante. Então, essas igrejas acreditam basicamente na visão, né, que a Bíblia é a palavra de Deus, basicamente. Crê nas escrituras como revelação divina. Tá? Então, e ainda dentro do movimento protestante, você tem as igrejas do movimento evangelicalismo também, que as igrejas protestantes também estão dentro. Quem sabe um dia a gente fala sobre a história da igreja para explicar melhor você. Então, tipo, Assembleia de Deus, outras igrejas pentecostais, enfim, Deus é amor, enfim, todo tipo de igrejas que se consideram evangélicas. Geralmente essas igrejas creem na Bíblia como revelação divina, ou seja, do jeito que está ali nas escrituras de Gênesis a Apocalipse, foi do jeito que Deus queria que nós então soubéssemos a respeito dele e a respeito do nosso propósito aqui na Terra, tá? Desde a primeira palavra, desde a primeira frase da Bíblia, que é o Bereshit bara Elohim, até a última frase da Bíblia, que é o Amém, né, de Apocalipse, ou seja, a Bíblia começa com no princípio e termina assim seja, existe uma concordância de tudo, né? Então, desde a primeira até a última palavra da Bíblia, então isso daí é a revelação que Deus fez para nós, para que nós pudéssemos, de fato, conhecer quem é esse Deus e qual é o nosso propósito, por que nós estamos aqui, tá? Então, sem tirar, né, nem acrescentar nada, tá? Então, mas quando a gente fala sobre revelação, tá, nós precisamos entender algumas coisas muito importantes. Quando a gente fala sobre revelação divina, o que é que a Bíblia como revelação divina? Precisamos entender duas coisas. Revelação, o que é revelação? Revelação é Deus se manifestando, é Deus se comunicando, é Deus se tornando conhecido. Quando Deus se faz conhecido, Deus está se revelando, tá? Aí você pode já anotar a sua pergunta para depois, né? Fala, puxa, pastor Tomás, mas
beleza, né? E se aparecer alguém falando, eis que te digo, né, irmão, irmã, isso não é uma revelação de Deus? Pode até ser uma revelação de Deus, mas essa revelação, ela não pode ser contrária àquilo que a palavra de Deus nos ensina, entendeu? Então, essa revelação não pode ser contra a Bíblia, né? Você fala, e eis que te digo, né? Deus me levou até o quinto dos infernos e eu vi o Papa Francisco lá. Fala, cara, então cuidado. Essa revelação aí é complicada. Então, toda revelação que nós termos que foge contrariamente ao princípio das Escrituras é uma revelação que a gente já pode fugir porque ela não vem necessariamente de Deus, tá? Então, revelação é Deus se comunicando, Deus se fazendo conhecido, tá? Deus revelando o seu propósito, manifestando o seu propósito, deixando-as claras, né? A palavra revelação tem a ver com clareza, é Deus comunicando de maneira clara aquilo de fato que ele quer para a gente. Só que existem dois tipos de revelação, né? A revelação geral, sabe? Quando Deus se faz conhecido pela natureza. Queria que alguém abrisse a Bíblia no livro de Salmo, de número 19, e aí faz a leitura dos 3 primeiros versículos, e alguém leia também Romanos, capítulo 1, do versículos número 19 e 20, por favor. Enquanto vocês estão achando aí, e são esses dois tipos de revelação, revelação geral e revelação especial. O que é a revelação especial? É quando Deus se revela a si mesmo, seu plano e sua relação com a humanidade através da Bíblia, tá? E nessa revelação especial inclui a própria pessoa de Jesus, que é revelada nas Escrituras. Então, existem dois tipos de revelação. Revelação geral e revelação especial. A revelação geral, ela não salva, mas a revelação especial, ela salva, porque a revelação especial, ela aponta para Jesus. Porque Cristo fala, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Salmo 19, quem achou pode fazer a leitura. Eu achei aqui, posso ler? Pode. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos, dia após dia eles continuam a falar, noite após noite eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Até o 3? Sim. Parou. Perfeito. Sim, parou. Não, tudo bem. Então, olha que interessante como o Salmo vai falar que os céus proclamam a glória de Deus, eles revelam, eles manifestam, sabe? Dia por dia. Então, o que ele está querendo mostrar? O que o salmista está querendo mostrar? O salmista está mostrando que a natureza em si, ela aponta para a pessoa de Deus. Ou seja, é possível ter entendimento sobre quem Deus é, no sentido sobre quem Deus é, não. É possível ter entendimento a respeito da existência de Deus olhando para a própria natureza. Mas esse entendimento a respeito da existência de Deus, ele não te salva, muito pelo contrário, ele precisa te direcionar, né, para uma outra segunda etapa da revelação, que é a própria palavra que vai te apresentar a Cristo, porque a salvação só é possível por meio de Cristo. Mas você fala, puxa, Tomás, então é possível as pessoas conhecerem a Deus por intermédio da natureza? Sim. Mas a natureza salva? Não, a natureza não salva. Ela aponta para a existência do próprio Deus. A partir da consciência da existência do próprio Deus, existe um senso de despertamento, né, que o ser humano, então, busca conhecer de maneira aprofundada a respeito desse Deus. E o único jeito que você tem de encontrar esse conhecimento é por intermédio das Escrituras, por intermédio da pessoa de Cristo. Tá? Então, somente Cristo pode, de fato, nos abrir um leque maior a respeito da revelação de quem Deus é, porque Jesus fala, quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Mas a natureza, sim, aponta para a pessoa de Deus, e é possível ter noção a respeito da existência de Deus, olhando somente para a própria natureza. Romanos, capítulo 1. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Boa. Então, Paulo aqui, que é um texto muito célebre, ele está dizendo, gente, é o seguinte, não é possível, né? Não é possível
você falar simplesmente que eu não tive oportunidade de conhecer a Deus. Cara, desde o princípio, sabe? Toda a humanidade, ela se torna indesculpável quando o quesito é conhecer a Deus. Existe a possibilidade, sim, de conhecermos a Deus, sabe? Existe a possibilidade, sim. Por isso é que todas as culturas, até pessoas primitivas, por exemplo, pessoas indígenas que nunca tiveram contato com a civilização, elas têm uma divindade. Elas adoram um Deus. Por quê? Porque no coração do ser humano é inerente a busca pela pessoa do próprio Deus. E Eclesiastes, Salomão vai dizer muito bem que existe um vazio no coração do ser humano que clama pela eternidade. E esse princípio da eternidade, ele só pode ser preenchido por Deus. Esse vazio que existe dentro da gente só pode ser preenchido por Deus, porque o único que é eterno é Deus. Só que quando as pessoas não preenchem esse vazio, essa angústia, esse clamor que existe dentro do nosso coração com a pessoa do próprio Deus, o que é que elas vão preencher? Elas vão preencher com alguma coisa que é finita. E aquilo que é finito tem fim, como a própria palavra diz. Então, isso significa que quando nós preenchemos o vazio da nossa existência com aquilo que não é Deus, nós somos levados a cair num vício. Por quê? Porque existe a necessidade de renovar constantemente o buraco que existe dentro da gente. Então, por isso é que quando as pessoas elas preenchem a sua existência com drogas, elas entram num vício, numa espiral neurótica, num ciclo vicioso, do eterno retorno, né? Por quê? Porque elas precisam cada vez mais buscar, porque uma hora essa não é suficiente, aquela não é suficiente. Então, entra numa busca profunda, sabe? Disso. Por quê? Porque existe um buraco no nosso coração que só pode ser preenchido por alguma coisa eterna. E essa coisa eterna é nada mais, nada menos do que necessariamente a pessoa do próprio Deus, tá? Então, por isso é que Paulo vai dizer que, gente, todas as pessoas são indesculpáveis, os atributos de Deus, a característica de Deus, o caráter de Deus, ele pode ser conhecido, pode ser acessado através mesmo da própria natureza. Por isso é que quando você olha para a natureza, quando você vai para o mar te acalma, né? Porque de todas as coisas que foram afetadas pelo pecado, a natureza ela não foi tão afetada assim quanto nós mesmos fomos afetados. Então ela preserva alguma coisa de original ali, do caráter do próprio Deus que a criou. Então, por isso é que quando você vai em meio à natureza, você se sente relaxado, ela te conecta com o ser transcendente. Ela foi criada exatamente para isso, para apontar para Deus. Ela não é um fim em si mesma, mas ela aponta exatamente para o seu Criador, tá? Então, são essas duas revelações. A revelação geral, né, quando Deus se faz conhecido por intermédio da natureza, e a revelação especial, que é Deus se revelando a si mesmo, o seu plano, né, seu caráter, através da própria Escritura, que apresenta também o Cristo, que é o único elemento da nossa própria salvação. E sem ele, nós não podemos, de fato, ser salvos. Afinal de contas, ele mesmo fala que é o caminho da verdade e da vida. Sem ele, não é possível conhecer ao próprio Deus, tá? E aí, nós temos a visão neo-ortodoxa. O que é essa neo-ortodoxia? Neo-ortodoxia é uma corrente que nasceu no século XX aí, com grandes teólogos, como, por exemplo, Karl Barth, que foi um grande defensor da igreja, lutou contra o nazismo, inclusive, foi um dos poucos protestantes que lutou contra o nazismo, assim, publicamente, né? Então, o Barth, mas apesar de tudo isso, o Barth, que é fruto do seu tempo, ele considerava que a Bíblia não é palavra de Deus, mas um instrumento da palavra de Deus. Para ele, a Escritura é o veículo da palavra de Deus, e não a palavra de Deus em si mesma. Então, o que ele está querendo dizer? Barth, né, que era um grande estudioso, inclusive, um grande teólogo, ele acreditava que a Bíblia em si não era a palavra de Deus. Então você pode pegar a sua Bíblia, pode jogar, pode fazer com ela o que você quiser fazer. Aquele livro em si não é a palavra de Deus. Mas ela se torna a palavra de Deus quando, de fato, ela faz sentido para você. Tá? Então, se ela não fazer sentido, ela não é a palavra de Deus, mas ela se torna a palavra de Deus só quando ela faz sentido para você. Parece um negócio sutil,
mas é um negócio extremamente profundo, assim, é um negócio muito importante, que nós podemos cair, inclusive, nesse erro gigantesco, sabe? Das pessoas olharem para a Bíblia e falar, não, beleza, né? Mas, assim, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Quer ela faça sentido para você, quer ela não faça sentido para você, sabe? Então, ela continua sendo a palavra de Deus. Não um instrumento que Deus utiliza para se tornar sua palavra, não. Ela é a revelação, ela é a própria palavra de Deus, sabe? É o único jeito que nós temos de saber, de fato, o que Deus quer de nós, qual é o nosso propósito, quem é o próprio Deus. Então, o único jeito que nós temos de conhecer isso é, de fato, quando nós olhamos para a própria Bíblia como palavra de Deus, e não quando ela faz sentido. Porque se a gente pensar desse jeito, nós vamos recorrer para a Bíblia apenas quando ela fazer sentido para a nossa vida. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus e considerá-la como palavra de Deus, quer ela faça sentido, quer ela não faça sentido, mas ela é a palavra de Deus e continua sendo a palavra de Deus, tá? Então, na visão existencialista, né, o existencialismo é uma corrente filosófica que surgiu ali, basicamente nos finais do século XVIII, com Soren Kierkegaard, e depois, então, no século XIX, né, século XIX, depois o Kierkegaard era um cristão, e depois ateus como Jean-Paul Sartre, e aí começaram, então, a pegar o existencialismo e aí transformaram a filosofia existencialista, né, o Comte também, Augusto Comte, e aí transformaram a filosofia existencialista como alguma coisa extremamente dificultuosa, assim, sabe? E aí, hoje em dia, você tem basicamente muito disso, da filosofia existencialista. Tem uma série bem interessante na Netflix chamada The Sinner. Eu acho que é The Sinner. A terceira temporada do The Sinner é uma autêntica aula sobre a filosofia existencialista. Eu não sei se alguém aí já assistiu, só para eu não dar spoiler, né? Ou alguém, enfim, só para eu não ficar falando. Eu já assisti, sobre um detetive, né? São isso. É muito interessante. A terceira é daquele assassino, é isso? Não sei. Não, do acidente, mas pode falar, não tem problema. Isso, a terceira é exatamente do acidente, né? Que basicamente o cara, enfim, ele é um existencialista e o último estágio do existencialismo é o niilismo, né? Que ele é uma pessoa extremamente niilista, ou seja, a existência não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. E a única maneira da vida fazer sentido é você experimentar a morte. Então, ele quer matar, porque uma pessoa existencialista, uma pessoa niilista, é uma pessoa que não tem senso de valor moral. Então, ele pode fazer tudo o que ele quer fazer. Então, aí eles começam a se provocar, assim, sabe? Pular do precipício para ver se vai morrer ou não, para ver o que vai acontecer, matar outras pessoas só mesmo por a diversão, para sentir alguma coisa, sabe? Então é um negócio extremamente bizarro, assim, sabe? E o diretor nessa terceira temporada foi genial, tentando mostrar exatamente os perigos do existencialismo niilista. Mas enfim, né? Então, o Paul Tillich foi um grande teólogo alemão que depois ficou erradicado nos Estados Unidos, principalmente em Nova York e também em Chicago, eu acho. Então, para ele, né, a Bíblia é somente uma entre muitas fontes pelas quais é possível ter uma experiência com Deus. Então, na filosofia, na teologia ou filosofia existencialista, o que é isso? Esse negócio de, não, a Bíblia é a palavra de Deus, cara, não funciona muito bem assim, sabe? Seria basicamente uma normatividade das escrituras, seria uma maneira de nós cristãos impormos basicamente a nossa fé para com as outras pessoas. Então, para uma pessoa que é cristã, com muitas aspas, existencialista, ela acredita que todas as pessoas podem ter um acesso a Deus, né? Todas as pessoas podem ter um acesso a Deus. Todos os caminhos levam a Roma, né? Todos os caminhos levam aquela máxima frase do Tolechamin von Tarron. Todos os caminhos vão para Roma, que depois vai ser transformada, que todos os caminhos podem levar a Deus. Então, todas as religiões podem levar a Deus. Sabe, isso é extremamente
é um grande equívoco. Na verdade, todos os caminhos podem levar a um lugar, né? Ou seja, eles podem te levar ao Satã. Então, cuidado. Então, cuidado. Então, a filosofia ou teologia existencialista, os cristãos existencialistas, são pessoas que querem estar de bem com todo mundo, né? Na paz e no amor com todo mundo, então acabam abrindo espaço, acabam abrindo margem, né? Para aceitar todo tipo de religião, todo tipo de manifestação religiosa. É verdade que nós não devemos reprimir nenhum tipo de manifestação religiosa. Aliás, nós, como cristãos, devemos ser adeptos da tolerância e da liberdade. O cristianismo é uma religião da liberdade. Certa vez, num debate entre o professor John Lennox, um professor catedrático lá nos Estados Unidos, matemático e filósofo, John Lennox, estava discutindo com o ateu, o Richard Dawkins, né? E aí o Richard Dawkins, eles puseram um vídeo do Richard Dawkins antes da fala dos debates, onde o Richard Dawkins falava para os alunos dele: o cristianismo deve ser ridicularizado mesmo. O Deus cristão deve ser ridicularizado mesmo em praça pública, os cristãos devem ser caçoados. Então você percebe que existe uma certa militância ateísta nesse caso. Não, aqui no Brasil nem tanto, assim, mas lá, principalmente nos Estados Unidos e tal, na Europa, então existe uma certa militância ateísta nas universidades com finalidade de zombar da fé cristã, principalmente pelo movimento neo-ateu, assim. E aí esse Richard Dawkins, ele falava para as pessoas: não, vocês devem ridicularizar mesmo da fé cristã em praça pública. Então, aí colocaram esse vídeo na abertura do debate. Aí terminou, aí o professor John Lennox diz o seguinte, que é cristão: olha, o cristianismo é a única religião que luta até mesmo para que ela seja rechaçada. Por quê? O direito da liberdade de expressão, por exemplo, é um direito completamente cristão. A América só é América do jeito que é por causa dos pais fundadores, que eram cristãos, que lutaram terrivelmente para que existisse, de fato, né, que lutaram para que existisse liberdade a ponto de você zombar da fé do outro e não te fazer nada. Sabe? Então, o cristianismo é a única religião que permite, inclusive, que você consiga zombar do Deus dele. Porque nós cristãos sabemos que, cara, zombaria contra o nosso Deus não faz o menor sentido, né? Aí o professor John Lennox disse: eu desafio o professor Richard Dawkins, né, como ele é um grande militante do movimento ateísta, a ir lá no Oriente Médio, nas Arábias, a zombar de Maomé. Se ele voltar com a cabeça no lugar, beleza, aí podemos conversar. Então, mostrando claramente que, cara, nós como cristãos, né, o cristianismo é a religião da paz, da tolerância, que nós não precisamos, de fato, impor a nossa religião para outras pessoas. Mas isso não significa, né, que, de fato, nós vamos aceitar, no sentido de olhar como verdadeiro, todos os tipos de crenças. Não, essa não é. Então, o cristianismo é inclusivo e, ao mesmo tempo, exclusivo. Ele é inclusivo em que ponto? Quando Jesus fala: vinde a mim, vós, povos de todas as tribos, todas as raças, todas as nações. Não existe, nesse caso, exclusão de pessoas, gênero, cor, raça. Não existe. Todas as pessoas são bem-vindas. Mas ele é exclusivo em que ponto? Quando Cristo fala: eu sou o único caminho da verdade e da vida. Então, sem mim, não é possível, de fato, ter acesso ao Pai. Então, nesse sentido, ele é exclusivo. Então, o cristianismo ele é inclusivo e ele é, ao mesmo tempo, também exclusivo, tá? Então, as pessoas existencialistas, elas acreditam, basicamente, que todas as experiências religiosas, elas são válidas. Então, se você for lá na Amazônia e tomar um daime da vida e você começar a olhar para ver Moisés, ter visões de Moisés, de Abraão, cara, você tá no lucro, assim, né? Tá tranquilo. Se você comer um cogumelo e aí, de repente, você ficar ouvindo a voz de Deus, cara, tá no lucro. Você já pode ser um profeta, porque toda a experiência, ela é válida, né? E é através exatamente disso que, por exemplo, na Europa, na década de 60, grandes movimentos começaram, de fato, a surgir, sabe? Como movimentos como, de fato, na música, movimentos que usavam basicamente drogas, por exemplo, para tentar induzir uma experiência espiritual, sabe? Como foi a do próprio autor
Admirável Mundo Novo. Oh, meu Deus, eu esqueci o nome do cara. Né? Daqui a pouco eu lembro. Então, como foi... Huxley. Isso, como foi o próprio Huxley, então, que escreveu o Admirável Mundo Novo, sabe? Teve uma época dos próprios Beatles também. Se você vê as músicas dos Beatles, elas remetem bastante a essa espiritualidade, né? Mas que é uma espiritualidade plural. Plural. Se você olhar, por exemplo, para a música mais Sweet Lord dos Beatles, você vai falar, nossa, ele está falando de Jesus, mas não está falando de Jesus, ele está falando da experiência que eles tiveram lá na Índia, né, onde eles foram passar uma temporada, então está falando de Brahma. Então, enfim, Bob Dylan depois também entrou em tudo isso, sabe? Então, você começa a perceber na nossa cultura, basicamente, que existe uma busca pela espiritualidade, mas é uma espiritualidade um pouco mais generalista, assim, sabe? Então, sim, existe possibilidade de nós apresentarmos nosso Deus dentro da nossa cultura, porque ele é uma cultura muito espiritualista, apesar de tudo, tá? Mas não são todos os caminhos que levam para Deus, existem muitos caminhos que levam para a perdição, tá? Então, a visão existencialista, ela vai valorizar todos os tipos de experiências de fé. Tá? Bom, essa aqui já falei, repetiu, né? Então, você tem outra visão aqui que eu acho que eu esqueci de colocar. Deu tela branca aqui? Ah, tá. Então, você tem aqui outra visão, que é a visão também de... Dentro da visão existencialista ainda, você tem a visão de Bultmann também. O Bultmann, que era um teólogo alemão também, né? E ele acreditava basicamente que a Bíblia ela tinha que ser desmitologizada. O que significa isso? Né? Que, cara, com o crescimento da ciência e tal, então provou basicamente que as coisas sobrenaturais são impossíveis de acontecer. Assim, não é possível comprovar as coisas aparentemente sobrenaturais. Então, esse negócio de Moisés abrir o mar, Jesus fazer o milagre da multiplicação, sabe? Machado flutuar, esse negócio daí eram apenas contos, narrativas que foram inventadas para as pessoas daquela época, daquela comunidade, para tentar acentuar basicamente a ideia do poder de Deus. Elas não aconteceram verdadeiramente. Jesus existiu, sim, que é a questão do Jesus histórico, mas, na verdade, Jesus foi o mestre da moral, o mestre da retidão. O que ele falou, os ensinamentos dele são importantes, são tão elevados quanto os ensinamentos de Buda e tal, sabe? Então Jesus foi um mestre da retidão. Os ensinamentos de Jesus, eles servem como base moral para a sociedade. Então era dessa maneira que eles acreditavam. Agora, a gente não pode levar a sério, basicamente, esses negócios de milagres e tal. Não, isso não existiu. Por que eles tinham essa visão? Principalmente no século XIX, aliás, no século XX, cresceu o movimento do positivismo. O que é o positivismo? O positivismo é um movimento que nasce ali no final do século XIX com Augusto Comte, tá? Que basicamente acreditava o seguinte, que o que existe é aquilo apenas que deve ser comprovado pelos 5 sentidos, tá? Então, pelo tato, pela visão, pelo olfato e tal. E a ciência, ela tem a capacidade de provar essas coisas. Aquilo que não pode ser provado pela ciência, não existe. Então, esse negócio de falar, por exemplo, que sobre Deus e tal, Deus existe, é uma ideia incrível, sabe? Para que nós possamos ter uma sociedade equilibrada, moralmente boa e tal, para que exista a paz na sociedade. Então, esse negócio dos milagres, por exemplo, se eles não forem atestados pela ciência, não existe, é apenas um conto, tá? Aí você pode estar se perguntando, puxa, Tomás, mas como é que esses caras eram teólogos e tal, e acreditavam em coisas como essas, tá? Por exemplo, no século XIX ali, século XVIII, século XIX, um pouco também do século XX, primeira metade, a teologia, principalmente na Europa, era uma disciplina comum. Nas principais universidades europeias tinha disciplina, tinha um curso de teologia. Então, qualquer pessoa que se matriculasse lá, ele podia fazer o curso e podia ser um professor de teologia. Então, era uma profissão, na verdade, pública também. Tanto que até hoje em dia, ainda se não estou equivocado, na Alemanha, por exemplo, a igreja ela é um pouco vinculada com o Estado, né? Então, e os pastores eles são reconhecidos também pelo governo e tal. Tem uma parada meio assim, né? Se alguém depois souber, pode comentar.
Mas nessa época, então, a teologia era desse jeito. As universidades públicas, elas tinham curso de teologia. E aí, quem era um excelente professor, né? Não era necessário que você cresce de verdade. Você tinha que ter conhecimento das coisas. E aí, muitos desses caras eram, então, professores nessas universidades. Principalmente na Universidade de Munique, Colônia. Então, tinha vários professores, na Alemanha principalmente, vários professores ali de teologia que, né, quando a gente começa a sacudir um pouquinho a teologia deles, a gente começa a perceber que não tinha muita boa teologia assim, tá? Na visão moderna, então, que é para os pós-modernos, no caso nós, né, o texto bíblico não contém significado específico, somente significados possíveis. Toda definição ou conceito de revelação é completamente descartado. Por que na visão moderna, né? Deixa eu ver aqui, para não me confundir aqui, só um minuto, para ver se eu... Tá, beleza. Thomas, licença só um pouquinho, vou aproveitar que você está mexendo nos slides e vou... Essa parte que você falou da Alemanha, eu estou aqui na Alemanha, e funciona assim, dessa forma mesmo. Ok. Aqui, quando uma pessoa... Aí tem a declaração de imposto de renda, por exemplo, né? Onde você só vai declarar em determinados valores. Aqui, todo cidadão declara, até o que tem o menor salário. E quando você vai fazer toda a papelada para sua declaração, se você segue alguma religião ou frequenta alguma igreja, tem um campo lá. E todas essas pessoas que declaram, né, frequentar alguma religião, frequentar alguma igreja, elas pagam um imposto a mais. E esses impostos a mais vão para as igrejas, vão para o Estado direcionar tudo isso para as igrejas, de todas as denominações. Perfeito. Então, o Estado realmente tem esse controle, né, sobre as igrejas aqui. É o que você fala mesmo. Não Obrigado. tem nada... Obrigado. Que bom que você acrescentou e eu não estou equivocado. Legal. Mas só para confirmar que não tem realmente nada além, não. Você falou certinho isso mesmo. O Estado ele tem total controle aqui sobre as igrejas, de todas as denominações. Obrigado pela contribuição. Então, na visão pós-moderna, que eu estava procurando outro slide, porque eu coloquei aqui moderna, mas é pós-moderna, porque modernismo e pós-modernismo são coisas diferentes, né? Mas, assim, na visão pós-moderna, já que é basicamente nos nossos dias, então, o texto bíblico não contém significado específico, somente significados possíveis. Toda a definição ou conceito de revelação é completamente descartado. Então, o que isso significa, gente? Nos nossos dias, por isso que é comum cada um fazer uma interpretação das escrituras. Por quê? Porque nos nossos dias não existe mais a ideia de uma verdade absoluta. A ideia dos absolutos, eles foram completamente derrubados. Então, nós, os pós-modernos, principalmente para a geração que nasceu ali na década de 80, né, com a ascensão do Admirável Novo Mundo ali, e Star Wars fez uma previsão exatamente disso, né, De Volta para o Futuro também e tal, sabe? Então, para as pessoas que cresceram ali a partir da década de 80, então você já começou, recua ali na década de 70, mas o auge, assim, o boom mesmo foi na década de 80, assim, para o pessoal da década de 80 para cá. Então, esse negócio de metanarrativa, o que é uma metanarrativa, uma verdade absoluta, eles começaram a cair, basicamente, se tornaram algo do passado. E principalmente nós da geração de 90 e o pessoal dos anos 2000. Ou seja, não existe mais verdade absoluta. O que acontece é que cada um tem a sua verdade. E se cada um tem a sua própria verdade, então o texto bíblico em si, ele não é mais uma verdade absoluta. Então, cada um pode, de fato, interpretar o texto do jeito que ele quiser interpretar, sabe? Ou seja, o texto bíblico, ele se torna basicamente, né, um parque de diversões. Ele se torna um parque de diversões. Por quê? Porque cada um pode fazer com o texto bíblico o que ele quiser fazer. Inclusive, por isso é que existem pessoas que chegam a falar: ah, não, mas aquilo que Paulo escreveu era ruim, porque Paulo não sabia nada. Aí quando você começa a olhar para essas questões, você fala: ai, Paulo
Paulo era machista, desculpa, Paulo era escravista, né? Fala, não, a Bíblia é machista, a Bíblia é a favor da escravatura. Cara, por quê? Porque você está olhando para o texto bíblico com a mentalidade do século XXI, sem entender o contexto do próprio texto bíblico, tirando o texto bíblico fora do seu próprio contexto e tentando atribuir fatores ao texto bíblico que ele não tem absolutamente nada a ver. Esses problemas aqui, eles são problemas nossos. O texto bíblico nos ajuda a responder? Sim, nos ajuda a responder esses problemas. Ele tem respostas para esses problemas. Só que quando você começa a tentar introduzir esses problemas dentro do texto bíblico, olha, é extremamente complicado. É a mesma coisa da pessoa falar, ah, não, a Bíblia é contra a ciência e tal, porque ela, né, acreditar que o mundo foi criado por Deus é acreditar em ladainha, porque, por exemplo, na Bíblia não fala nada sobre os dinossauros. Fala, meu caro, a palavra dinossauro foi inventada em 1800 e bolinha, né? E a Bíblia foi escrita, há muito tempo atrás. E você quer mesmo que a Bíblia traga a palavra e Deus criou os dinossauros? Não, gente, né? Então, são essas incoerências. Mas por quê? Porque na visão hoje em dia não existem mais verdades absolutas, né? O que existem basicamente são verdades, né? Cada um tem a sua própria verdade. A questão das relatividades, as coisas hoje elas são muito relativas. E é nessa sociedade que crê profundamente no relativismo que nós de fato somos chamados a testemunhar Cristo, a viver de acordo com Cristo e a mostrar que sim, a palavra de Deus ela ainda é normativa e sempre será normativa para o estilo de vida que a gente de fato queira viver. Tá? Então é importante saber disso. Por que é importante saber disso? Para que a gente comece a identificar quais são as pessoas que estão no nosso meio, né? E se alguém talvez trouxer uma visão diferente daquela que nós estamos pregando, para que nós não nos assustemos, não fiquemos surpresos e também para que nós tenhamos bases suficientes para conversar com essas pessoas. E o pequeno grupo é exatamente esse lugar, um lugar de acolhimento, um ambiente acolhedor, onde pessoas de todos os credos podem frequentar, né? E talvez deve ser a porta de entrada para que as pessoas comecem a fazer parte da comunidade. Então, se elas se sentirem seguras e ouvirem seus questionamentos respondidos, e não necessariamente ignorados, mas respondidos com firmeza e à luz das próprias escrituras, talvez nasça ali um despertar da fé que pode gerar um testemunho, que esse testemunho pode ser um testemunho duradouro e a pessoa pode, então, conhecer a Jesus e desfrutar da eternidade com a gente lá no futuro, tá? Então, quando a gente olha para esses todos movimentos que descredibilizam as escrituras, como, por exemplo, aquilo que está na Bíblia não é verdade, a Bíblia não é a palavra de Deus, os milagres não aconteceram e tal, e algumas pessoas, não, a Bíblia, né? Se a pessoa, por exemplo, assiste bastante History Channel, vai falar, não, a Bíblia ela foi composta por várias pessoas, foi um concílio da Igreja Católica, foi uma armação da Igreja Católica, foram eles que escolheram todos os livros que existem na Bíblia e tal. Cara, se a pessoa assiste muito History Channel, pode falar isso, mas, gente, em 1940, no Mar Morto, em Qumran, aliás, no Mar Morto foram encontrados os escritos do Mar Morto, que são os famosos escritos do Mar Morto, escritos de Qumran, tá? O que são esses escritos? Eles mostram claramente que a Bíblia é verdadeira e que a Bíblia é um dos livros mais antigos da história da humanidade, tá? Um dos livros mais antigos da história da humanidade que até então nós tínhamos era a Odisseia de Homero. Mas a Odisseia de Homero, a cópia mais antiga da Odisseia de Homero é datada a 600 depois de Cristo. Enquanto que a cópia mais antiga que nós temos de um manuscrito de algum livro da Bíblia, que é o rolo de Isaías, é de antes de Cristo. Tá vendo? Olha o que as pessoas preferem acreditar que o texto mais antigo é um texto 600 depois de Cristo, enquanto que nós temos um rolo, por exemplo, que é o rolo de Isaías, que é tipo antes de Cristo, assim, sabe? Então uns negócios assim, né? Dentro do próprio movimento científico existem muitas incoerências que nós podemos observar, mas não vem o caso. Então, a Bíblia é um texto antigo, sabe? E quando foram descobertos esses escritos no Mar Morto, eles provaram que
aquilo que está na Bíblia é antigo. Por quê? Porque os escritos do Mar Morto são o Antigo Testamento apenas, de quando eles foram escritos ali, que era a comunidade dos essênios que viviam no deserto, então o Novo Testamento ainda não era escrito. E muitos dos livros do Antigo Testamento estão lá completamente preservados, porque essa comunidade, ela era uma comunidade basicamente que se, como eu posso dizer, que se enclausuraram no deserto, que não se misturava com a cidade, era uma comunidade mística, inclusive, e cuja finalidade, a gente começa a especular, era de preservar alguns textos bíblicos, assim, né? Aquilo que nós chamamos de Bíblia, tá? Então, a Bíblia, sim, é um livro antigo, tá? E nós podemos acreditar nela porque a história, ela nos mostra claramente como, de fato, a Bíblia, ele é um texto muito, muito antigo. E os textos que nós temos hoje, de Gênesis, Apocalipse, são chamados de textos canônicos, tá? Então, a palavra cânon é uma transliteração que significa vara reta, régua, tá? Aplicado às escrituras, o termo designa livros que se conformam à regra de inspiração e autoridade divina, tá? Então, Atanásio, no século IV, foi o primeiro a utilizar essa palavra canonicidade. Então, talvez você já ouviu falar sobre a expressão canonicidade. O que são livros canônicos? Livros canônicos são aqueles livros que, como cristãos, acreditamos que foram inspirados por Deus, que são os 66 livros das Escrituras, tá? No caso, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, esses livros de Gênesis a Apocalipse são os livros inspirados por Deus. Aí você pode estar se perguntando, puxa, Tomás, mas a Bíblia Católica tem outros livros a mais. Sim, na Bíblia Católica tem 7 livros a mais no Antigo Testamento. Esses 7 livros a mais, eles foram colocados no Concílio de Trenton, em 1500 alguma coisa, como um ato da Igreja Católica fazer uma contra-reforma, um movimento contrário àquilo que a Reforma Protestante havia feito, como símbolo de dizer que eles têm autoridade para acrescentar ou para não acrescentar nada nas Escrituras, assim, né? Como eles, a autoridade máxima, tá? Mas esses livros são livros não canônicos, ou seja, são livros não inspirados. Por que nós acreditamos que esses livros são livros não inspirados? Porque o Antigo Testamento que nós usamos é o mesmo Antigo Testamento que os judeus já usavam, tá? Então são os mesmos livros, de Gênesis até, basicamente, Malaquias, são os mesmos livros. Então, sem acrescentar, sem tirar, assim, são os mesmos livros. E o Novo Testamento também não teve nenhum acréscimo, assim, é o mesmo Novo Testamento, são os mesmos livros que chegaram lá no concílio, que foram, de fato, vistos como livros inspirados por Deus. E como é que esses livros chegaram à conclusão de que eram livros inspirados por Deus? Primeiro, então, a autoridade desses próprios livros, sabe? O Antigo Testamento, inclusive, sem tirar nem mexer, até porque o próprio Jesus usou o Antigo Testamento. Jesus entra na sinagoga e lê o rolo de Isaías. Não sei se vocês lembram desse texto. E ele fala, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para curar, para anunciar as boas novas, tarará, tarará. Aí os judeus ficam bravos. Como é que esse cara está usando um texto do Antigo Testamento e está falando que esse texto se refere a ele, né? Jesus também fala, como estava escrito sobre mim, né, como estava escrito a meu respeito nos Salmos, nos livros de Moisés, nos Salmos dos Profetas, ele está se referindo à divisão básica do Antigo Testamento, que é os livros de Moisés, Pentateuco, os Escritos, os Salmos e os Profetas. Então, Jesus está fazendo essa divisão. No ministério de Jesus, ele faz várias referências, inclusive, ao próprio Antigo Testamento, sabe? E outra coisa, os próprios autores do Novo Testamento, por exemplo, usam o texto do Antigo Testamento para falar sobre a Bíblia. Por exemplo, o livro de Timóteo, deixa eu só achar aqui o texto. O livro de Timóteo, 2 Timóteo, no caso, o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, ele vai falar, e Paulo vai deixar aí a recomendação. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 14. Olha o que ele vai falar. Estou lendo aqui na NVI. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras. Olha, aí você fala, quando você passa a ler assim, correndo a Bíblia, você não vai prestar essa atenção, né? Mas quando você começa a ler pausado, você fala, né? Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-la sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Interessante. Tá, Paulo está conversando com Timóteo.
Paulo está dizendo a Timóteo, né, recordando a ele, que Timóteo, desde criança, sabe das Sagradas Letras. O Novo Testamento já estava escrito? Não. O que Paulo está escrevendo, inclusive, vai virar Novo Testamento. Então, quais são as Sagradas Letras que Paulo está falando? Paulo está falando do Antigo Testamento. Tá? Então, os próprios autores do Novo Testamento utilizavam já o Antigo Testamento como palavra de Deus, como texto inspirado. E aí, por isso é que, no versículo 16, ele fala: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Olha o que ele vai falar. E aqui a Escritura ele está se referindo? Está se referindo, de fato, aos textos do Antigo Testamento. Então, tanto os textos do Antigo Testamento quanto os textos do Novo Testamento, eles foram inspirados por Deus, e são esses livros que nós temos, tá? Tem um estudo um pouco mais aprofundado a respeito disso, que nem dá tempo da gente entrar aqui nessas questões, mas os livros que nós temos hoje, os 66 livros, são os livros que foram inspirados por Deus, tá? Isso é de comum acordo. Tomás, e os livros apócrifos? Os livros apócrifos, eles não foram inspirados por Deus. Por quê? Como é que a gente sabe? Pelo conteúdo dos livros, tá? Tem livros que falam, por exemplo, sobre culto aos mortos. Você vê claramente que a Bíblia não fala sobre isso, porque a Bíblia seria contraditória. E um dos princípios que nós temos é o princípio da não contradição, tá? Então, o próprio conteúdo dos livros, a aceitação desses livros na igreja primitiva. Então, como a igreja primitiva lidava com esses livros, sabe? Muitos desses livros não eram aceitos na igreja primitiva. Então, por isso é que nós temos claramente a certeza de que esses não foram os livros inspirados por Deus. Os livros apócrifos são ruins? Não. Não é porque eles não foram inspirados por Deus que eles não sejam, de fato, livros bons. Por exemplo, euzinho Tomás Camba escreveu um livro, Terceirização da Fé. Ele não é um livro inspirado por Deus, não pode ser colocado no mesmo patamar do que a Bíblia, mas isso não significa que vocês, inclusive, não podem comprar o livro para ler. Inclusive, comprem e leiam, tá vendo? Comprem e leiam. Tá vendo? Então, mas por quê? Porque ele não é Bíblia, mas isso não significa que aquilo que eu escrevi lá não seja bom ou que não tenha absolutamente nada a ver com Deus. Muito pelo contrário, tem muita coisa a ver com aquilo que está dentro da Bíblia, mas ele não é Bíblia. Você não pode chegar no púlpito e pregar: vamos abrir agora capítulo 6 de Terceirização da Fé. Não, você não pode fazer isso. Mas, inclusive, na medida que você estiver lendo a Bíblia, você pode utilizar o Terceirização da Fé e pegar alguns comentários, e quando você for pregar, você pode fazer referência a ele, não tem nenhum problema. Mas a sua base é a palavra de Deus. Assim como os livros apócrifos, eles podem ser lidos, mas nós precisamos ter muito cuidado. Eles não devem se tornar livros autoritários para nós, porque o único livro autoritário é, de fato, a palavra de Deus. Beleza? Então, vou terminar por aqui e agora dar espaço para perguntas e depois eu faço, então, o fechamento. Acho que abre, né? Tudo. Pode fazer as perguntas, quem tiver, tá? E o ideal seria, talvez, você levantar a tua mão, porque aí a gente consegue administrar aqui um pouco melhor esse momento de perguntas, tá? Eu levantei vocês podem habilitar a câmera de vocês também. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Fala. É o Alessandro aqui, o Ale. Tudo bem? Fala, Ale, tudo bem. É o seguinte, não, eu acho, é uma coisa que a gente tem discutido até um pouco, até comentado no pequeno grupo e aqui em casa, muito sobre essa questão. Só um minutinho. Tomás, se você cancelar a tua compartilhamento de tela, aí vai te fazendo looping. Isso. Isso. Obrigado. Pode fazer. Desculpa, Ale. Tá, entendi. Não, é sobre essa questão de relativização da palavra, né? Que hoje em dia tudo é relativo com relação à Bíblia. Então, tem várias interpretações, cada um quer trazer para você o seu jeito de ver. E a pergunta é uma pergunta muito prática que eu quero fazer. Tipo, dentro de um pequeno grupo, como abordar pessoas que eventualmente possam aparecer com esse tipo de visão? Mas o que Paulo falou naquela época não se aplica. O que foi dito para os profetas também não se aplica mais. E nós consideramos que a Bíblia é a nossa verdade absoluta, como a gente lidar e dar uma resposta sem ser,
grosseiro, sem ser agressivo, mas conduzir a pessoa a entender que a palavra de Deus, os princípios todos que estão ali são válidos ainda, têm que ser considerados. É uma pergunta, é uma abordagem prática que eu gostaria de saber para lidar com pessoas que, às vezes, no nosso dia a dia, a gente até passou por essas pessoas que têm essa postura um pouco mais agressiva com relação à palavra de Deus, relativizando, né, a palavra, que fala que não é para o nosso momento, não é para a nossa época, é para outro. Então, essa dificuldade que a gente tem de como abordar de maneira prática, né, de como tratar essas pessoas que têm essas posturas mais agressivas com relação à palavra de Deus. Tá. Gustavo, só um minutinho, Ale. Parou de compartilhar? Parou sim, parou. Agora a gente consegue ver tranquilo, pessoal. Obrigado, Tomás. Beleza, valeu. Vamos lá, Ale. Essa é uma questão uma questão muito de tato, assim, sabe? De tato pessoal, assim, porque tem algumas pessoas que já chegam, né, para querer causar. Então, eu acho que uma das qualidades nossas como líder, que nós precisamos ter de fato, é sabedoria para lidar com determinadas questões, tá? Tem pessoas que não vai ser na base da retórica, da argumentação, sabe? E, às vezes, existem momentos para argumentação e momento, de fato, para chamar a pessoa e falar, beleza, mas deixa isso, vamos conversar em outro fórum, até porque aqui não é um fórum adequado, tem pessoas que podem não estar necessariamente capazes de nos acompanharem nesse nível de conversa que nós já estamos, né? Você já está no nível de conversa muito avançado e tem outras pessoas que podem não estar. Então, como líderes, precisamos primeiro pedir sabedoria. Uma das coisas que nós precisamos pedir muito, amados, é sabedoria e discernimento, sabe? Porque existem pessoas que vão e jogam a casca assim para a gente escorregar. E aí a gente chega lá chutando e escorrega e cai feio mesmo, sabe? Então, nós precisamos, de fato, de sabedoria e discernimento para agir em determinados momentos, principalmente no pequeno grupo. Então, Ale, seja sábio, perceba qual é a intenção da pessoa. Pode ser que a pessoa tá ignorante mesmo, não no sentido ofensivo, mas ignorante mesmo no sentido de não saber, que quer aprender, sabe? Então, aí, beleza, aí a gente tem que entrar no sentido mesmo de aprendizado, mostrar para a pessoa que existem diversas visões, mas nós, como cristãos, especificamente nós aqui na Igreja Batista do Morumbi, acreditamos na Bíblia como palavra de Deus. Aliás, toda a tradição da história cristã, toda a tradição cristã, ela mostra exatamente. E aí você começa a mostrar que existem os perigos. Quando você acredita que a Bíblia não é a palavra de Deus, você pode acreditar em qualquer outra coisa. E quem normatiza qualquer outra coisa? Eu posso falar, por exemplo, que essa garrafa que está aqui de decoração na minha casa, ela me trouxe uma revelação. E quem será capaz de dizer que não, né? Não. Quem é esse o normativo? Quando nós acreditamos na Bíblia como palavra de Deus, nós sabemos que qualquer outra revelação que vem fora, que contraria completamente as Escrituras, isso não vem de Deus. E até porque o próprio Paulo fala, se vier, inclusive, um anjo vos anunciar uma mensagem diferente dessa que eu vos anuncio, cara, expulsa esse anjo, porque a probabilidade dele vir do coisa ruim é grande, né? Então, a gente precisa ter, de fato, esse tato, esse cuidado, essa sabedoria, essa prudência. Aí, quando você percebe na pessoa um ar de superioridade, já dá uma reviravolta no caso, abafa o cara e fala, vamos conversar numa outra hora, né? Talvez esse não é o momento. Até também, você precisa saber o ambiente que você está. As pessoas que você está lidando com ela no pequeno grupo, elas têm estrutura suficiente para conversar sobre esse assunto? Né? Entendi. Porque diversos assuntos eu acho que a gente precisa preparar um pouco mais. Isso, tem que ter as pessoas precisam ter maturidade para que a gente avance em alguns estágios de determinados assuntos. Legal. Obrigado. Tomás, agora, se você acompanhar... Se você acompanhar, Tomás, toda mãozinha que habilita ali no chat, ele bota em ordem de chamada, tá? Então você pode ir seguindo na sequência que ele te coloca na ordem de conforme vai levantando a mão, tá? Tá, beleza. E quem já fez a pergunta aí, tira a mãozinha levantada, tá bom? Após... Sou eu agora. Na verdade, eu não tenho perguntas, eu queria só fazer duas sugestões.
o conteúdo que o pastor compartilhou com a gente é muito rico, só que eu imagino que para compreender tudo isso, talvez de uma vez só, seja um pouco difícil. E eu estou lendo um livro que ele tem uma linguagem muito simples, que é um livro barato, que foi indicado no meu seminário, provavelmente o pastor conhece também, que é a Introdução à Teologia Sistemática, que é esse livrinho aqui amarelo, do Millard Erickson. E ele fala tudo isso que o pastor está explicando para a gente, só que é de uma forma um pouco mais detalhada, não muito, né? Não é um livro, como eu falei, difícil de entender, mas acho que vai solidificar melhor os ensinamentos, porque eu me ponho no lugar de vocês, eu estou fazendo as aulas e às vezes para compreender tudo isso de uma vez é difícil, mas quando a gente lê, fica mais claro. E também eu ia indicar um canal muito legal no YouTube, chama Dois Dedos de Teologia. Deixa eu ver se é isso. Dois Dedos de Teologia. É do Iago, é o Iago. É muito bom. E tem, depois eu deixo o link no nosso grupo, tem um link de uma parte que ele fala sobre manuscritologia bíblica, e inclusive um professor meu passou para fazer um trabalho, e ele fala essa parte, por que nós podemos acreditar na veracidade da Bíblia, mesmo sabendo que sim, algumas palavras, que às vezes há diferença, né? Mas, na verdade, a diferença semântica não afeta o conteúdo, né, cristão, a base teológica nossa. E é muito legal, é um vídeo curtinho, ele é super inteligente, e eu vou colocar lá para vocês o link. É só para fazer essas duas sugestões que eu acho que pode acrescentar. Valeu, Mi. É isso mesmo. Eu acho que essas aulas aqui, elas são apenas um resumo do resumo, assim, para a gente dar um gostinho para as pessoas, até mesmo para que vocês vão também procurando atrás e tal. Mas a sugestão dos livros, elas são bem-vindas mesmo. O Teologia Sistemática do Millard Erickson é muito bom. Vocês podem adquirir aí a um preço camarada, não sei quanto tá, mas dá para comprar sim. E o canal do Iago, sim, eu também recomendo. É um canal muito, muito bom. E o Iago é amigo nosso, então, sem erro. Valeu, Mi. Próximo da lista é Lua Cavalcante. Bom, né, a Lua aqui, né? Tô aqui pegando a aba aqui da minha esposa aqui. Tá vendo só? Tomás, eu vou fazer um breve comentário muito rápido. Quero te parabenizar pela excelente aula, conteúdo abordado. Eu ia falar a mesma coisa que a Michelle falou, né? Eu imagino as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez esse tipo de comentários, de conteúdo, quão denso fica isso. E eu ia sugerir justamente isso, né? Que a partir de vocês, que vocês sugerissem algumas literaturas para o pessoal, de repente, abordar. Eu estou falando isso porque, durante o meu tempo de seminário, eu lutei 4 anos contra professores, diria que sem medo de errar, 90 e poucos % deles, todos eles eram liberais. Não acreditavam na veracidade das escrituras, não acreditavam na inerrância das escrituras, e como eu sofri 4 anos, e também esse sofrimento me proporcionou um amadurecimento. Ou eu amadurecia ou eu sucumbia. Alguns colegas desistiram de seminário, uma boa parcela deles, se não a maioria, não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Onde? Eu fiz seminário batista em Duque de Caxias. Agora ele pertence à Universidade do Grande Rio, Unigran Rio. Só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, ao ponto que isso chegou, um amigo meu de turma, ele foi abrir as escrituras para pregar domingo e ele abriu e leu. E assim disse Jesus, e ele simplesmente colou as placas no púlpito e não conseguiu falar mais nada. Ele ligou para mim, a gente é muito amigo, hoje em dia ele é um pastor ordenado, batista, e ele falou assim, será que Jesus disse isso ou foi uma interpolação? Ou seja, foi alguém que acrescentou isso séculos depois para dizer que Jesus disse. Então, eu vi professores meus que chegaram no seminário, às vezes, crentes, foram fazer mestrado e doutorado na PUC e voltaram realmente, assim, pagãos. Eu ficava, assim, abismado de ver. Eu falava assim, como é que vocês têm coragem de, aqui no seminário, falar isso e vocês são pastores e no púlpito vocês pregam com maior, sabe, cara de lavada. E eu sofri muito com isso. Então, queridos, eu diria que essa aula é a extrema importância para nós como cristãos. Porque a gente, quando olha para a história, homens, o próprio Lewis mesmo tinha dificuldade de acreditar que uma Bíblia é inerrância de escrituras sagradas. Então, às vezes, a gente lê de uma forma bem sutil, teólogos e pastores nos seus cultos,
e eles não pregam a palavra de Deus, não acreditam que aquela Bíblia é inerrante. Exemplo disso, me perdoe que não quero me aprofundar muito nisso, para não dar tempo de outros falarem, mas chega a ser o cúmulo, um pastor, assim, dizer que, por exemplo, sobre milagres, falar que da multiplicação dos pães, que não houve uma multiplicação dos pães, e sim uma sinergia entre as pessoas, que cada um foi doando um pouquinho e ali formou-se aquela coisa. Então, gente, sabe, eu sugiro aí um livro também que me ajudou muito, que é A Bíblia e seus Intérpretes, do Augusto Nicodemos. É, para mim, um livro excelente. Ele adota um método histórico crítico-gramatical, que você vê a inerrância das escrituras, ele vê o seguinte, a importância de você realmente ver que cada palavra que ali foi dita e é inspirada por Deus. E ele coloca, não vou falar muito aqui, mas é um livro que eu gostaria de sugerir. Muito bom. Parabéns, Tomás. Muito obrigado aí pela sua aula, cara. De verdade. Muito edificante isso. Obrigado. Esse problema do liberalismo, da interpretação das escrituras, liberalismo teológico, tá? Porque existem os liberalismos políticos, econômicos, que são outras histórias. Mas esse problema do liberalismo teológico e da interpretação das escrituras como a Bíblia não sendo a palavra de Deus, ele acaba esvaziando completamente o significado das escrituras. Então, quando alguém fala, por exemplo, que o milagre não aconteceu, que aconteceu é sinergia, existe um processo de valorização muito mais daquilo que os seres humanos podem fazer do que necessariamente daquilo que Deus pode fazer. Cara, a graça está no milagre. Nós, como seres humanos, podemos cooperar, sim, pela graça de Deus, né? Amando uns aos outros. Aliás, é o mandamento de Cristo que nós amemos uns aos outros, que nós cuidemos do pobre, do necessitado, da viúva, do estrangeiro, enfim. Mas isso não anula a esfera da atuação de Deus de maneira milagrosa, que onde existe exatamente a graça. É ali onde as coisas... Cara, nosso Deus é incrível, porque o que é um milagre? É Deus agindo quando, de fato, a capacidade humana ela se torna completamente inoperante. E, em muitos sentidos, isso acontece, né? O conhecimento humano ele é limitado, ele é extremamente limitado. Chega a um ponto que não tem mais como agir. E é ali, de fato, onde entra a ação de Deus. E toda vez que Deus age desse modo, ele se torna, então, alguém extremamente miraculoso. Os milagres eles acabam existindo nisso. Então, a gente precisa ter, sim, cuidado com relação a isso, tá? Fábio, eu acho que é o Fábio que está a seguir, né? Obrigado por compartilhar. Não sou eu, não. O meu nome ele fica ali por causa da organização, cara. É CM, CM. Quem é CM? Sou eu aqui, sou eu, Cássia. Cássia. É a Cássia agora. Sou eu, a Cássia. Eu quero só... acho que a primeira pessoa que falou foi o Alessandro, né? Eu queria só pegar um gancho no que ele tinha falado. Com relação a esse abordar, né, as pessoas, porque lógico, eu nunca fui líder de pequeno, nem de grande grupo, eu estou como espectadora, mas se um dia eu chegar a ser, eu tenho uma preocupação muito grande com relação a isso, porque você tem que ter, não é, né, bom senso, tato, dentre tantas outras coisas, e não pode fazer com que aquela pessoa tropece em uma coisa errada, uma interpretação errada que você tenha. E quando as pessoas chegam a você, até você entender o contexto em que elas estão, né, então é tudo muito delicado. E hoje eu percebo que a ciência vem se opondo cada vez mais, né, à Bíblia. E uma vez, inclusive, numa conversa informal, né, eu defendendo a minha fé, aquela fé de, né, aquela coisa que você está começando, aí você está naquele amor absoluto, então aí você às vezes fica até com dificuldade de ponderar, né, aquela firmeza que você está falando, e aí a pessoa fala assim, então quem criou Deus? E aí acaba a conversa ali, porque como é que, né, uma coisa que eu não tinha resposta. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? É errado lógico que você vai filtrar, né, como você trouxe, né, Thomas, explicando para você filtrar o que a pessoa tem de intenção por detrás, ter o bom senso, tato, mas dentro do que você percebe, é errado você trazer durante a conversa, seja em que ponto seja, uma palavra bíblica, por exemplo, você sentiu que está tendo
gera uma discussão entre um grupo. É errado você pegar uma passagem, por exemplo, como diz na Bíblia, né? Evite discussões inúteis e tudo mais e colocar essa verdade. É melhor você passar isso numa linguagem sua, ou é melhor que você traga dentro da situação que você está passando algo da Bíblia e fala, gente, olha, aqui está escrito, que às vezes a pessoa nem está tão entronizada ali. Então, são ações assim que eu preocupo do jeito certo de aplicar, sabe? E do mais, agradecer, né? Porque você é sempre muito prático, muito direto, e o estudo de hoje foi uma bênção. Obrigada. Obrigado. Quem é que estava falando? Cássia, certo? É a Cássia. A Cássia. Então, sim, existe hoje uma discussão muito grande sobre, na ciência, inclusive, uma das coisas que nós precisamos entender é a seguinte: o próprio conhecimento científico, ele não se opõe às escrituras, mas infelizmente algumas pessoas que são líderes de certos departamentos científicos são essas pessoas que de fato começam se opondo às escrituras. Saiu uma pesquisa recente, eu acho que foi do começo do ano ou do final de 2019, bem interessante até, que dos Nobéis da Paz, né, dos 100% de pessoas que ganharam Nobéis da Paz nesses 100 anos de Nobel, 60% eram cristãos. Eu acho que 60% eram cristãos, acho que cerca de 20% a 30% eram judeus, eu acho que uns 10% pessoas pertencentes ao movimento islâmico e apenas uns 10 ou 5% de pessoas que eram ateias. Então, aí você começa a ver isso em todas as áreas do Nobel, né? Medicina, física, engenharia, enfim, em todas as áreas do Nobel. Aí você começa a pensar, puxa vida, 60% de pessoas que ganharam Nobel são cristãs. Cara, alguma coisa tá errada ali, né? Mas saiu recente outra pesquisa também de cristãos que são afetos à área da ciência. Por que as pessoas não se identificam muito como cristãos na academia? Se você fazer uma pesquisa anônima no departamento de ciências do mundo inteiro, você vai ver que existe uma grande porrada de pessoas que são cientistas sérios, que são cristãos, né? Mas se a pesquisa for anônima. Agora, se a pesquisa for uma pesquisa que você precisa colocar o seu nome, seu CRM lá, sei lá, o seu número de carteirinha, esse número baixa completamente. Por quê? Porque existe um rechaçar muito grande dentro da própria academia de pessoas que são líderes de departamentos na academia, e aí essas pessoas então começam a rechaçar aqueles que são cristãos. Então esse é um detalhe muito importante. Mas grandes cientistas, como, por exemplo, o cara que foi responsável pelo mapeamento do genoma humano, é cristão, e cristão firme, assim, convicto, devoto, né? Então, isso só para mostrar que a própria ciência em si, ela não é necessariamente contrária ao cristianismo, mas algumas pessoas dentro da academia científica tentam levantar a bandeira contra o cristianismo. Agora, quando a gente for conversar com algumas pessoas que não acreditam na palavra e tal, e que a tendência dessas pessoas em algum momento é ridicularizar ou rechaçar a palavra, eu não acho prudente nós sairmos fazendo citações a respeito das escrituras, tá? Não acho prudente. Por quê? Porque elas, inclusive, podem caçoar, então aí você pode ficar brava, porque essa pessoa está zoando o seu livro de regra e prática de fé, aí você pode sair, pode perder a linha e o negócio ficar feio. Então, eu acho que não é prudente sairmos citando as escrituras no meio dessas coisas. Até porque, como o próprio Paulo diz, coisas espirituais só os espirituais entendem. Então, existe uma dimensão da compreensão das escrituras que só nós temos, às vezes. Então, numa discussão, por exemplo, falando sobre eu acredito que o universo foi criado por Deus. Olha, Gênesis diz, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Você está dando margem ainda para essa pessoa, talvez, ridicularizar aquilo que você está dizendo. Então, se o nível de conversa for técnico, use a sabedoria que Deus te deu para contrapor essa conversa de maneira técnica, tá? Então, existem indícios possíveis que nós podemos fazer isso. Se você estiver conversando com pessoas da sua área de psicologia, de filosofia, utilize o conhecimento que você tem nessa área com alguma pitada de sabedoria bíblica para que você fale sobre isso. Por exemplo, né?
Uma vez, quando eu fiz curso de economia, eu fui apresentar um trabalho. Sobre juros, né? E aí, eu usei, inclusive, os primeiros tratados de juros, inclusive, sobre juros e tal, eles estão na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que é um filósofo medieval. Né? Então, é um dos primeiros caras a começar a falar sobre juros. E os primeiros escritos sobre o Tratado da Moeda eram de cristãos da escola de Salamanca, lá na Espanha. Eram as primeiras pessoas que começaram a escrever sobre moeda. Aí eu fui fazer esse trabalho e tal, e aí eu fiz essa pesquisa, e eu apresentei o trabalho, trazendo os pressupostos históricos, e no final eu falei, não há nada novo debaixo do sol. Aí uma pessoa ouviu essa frase e falou, qual foi o pensador que falou isso? Eu falei, foi Salomão. E quem foi Salomão? Então, aí começou, né? Aí Salomão foi o cara que escreveu um livro de cantar, um livro de Eclesiastes na Bíblia e tal, e aí, enfim, foi se delongar. Então, às vezes, nós precisamos, de fato, ter sabedoria. Por que eu não usei a Bíblia de maneira explícita? Porque no primeiro dia de aula, todo mundo começou a se apresentar. E aí, todo mundo falando que era empresário, pessoas eram políticos, estudei com os políticos que estão ali no governo hoje. E aí, chegou a minha vez e falei, então, gente, eu sou pastor. Aí todo mundo, né? O que esse pastor está fazendo no curso de economia, né? Inclusive, eu estou vindo aprender sobre dinheiro para extorquir mais dízimo, né? Então, né, deveria ser desse jeito. Aí, então, na aula, cara, eu tive o maior cuidado possível, assim, de apresentar alguns pressupostos bíblicos, mas sempre que eu tive a oportunidade, eu apresentava, só que de maneira sutil. E o incrível é que nos intervalos, todas as conversas caíam em teologia. Eles mesmo me procuravam, provocavam, assim, sabe? Então, a gente precisa ter um pouco de sabedoria para tratar essas questões. Obrigado, Thomas. Obrigado pelo exemplo, inclusive, muito bom. Muito obrigada. Imagina. Valeu, Cássia. Ale, voltando em você, né? Você está com a mão levantada. Agora é a Carol, minha esposa, que quer falar. Oi, Carol. É só uma perguntinha, assim, técnica, não sei. Quando você falou do Bultmann, lá do desmitologizar, seria o agnosticismo? Ou não? Seria outra coisa?